Shalom, meus amados, graça e paz. Me chamo Ivan Cardoso. Para quem me conhece já sabe que conhece já a minha história, né? Mas para vocês que não conhecem, eu vou falar rapidamente aqui, contar um pouquinho da minha história, me apresentando, né? Eu sou casado, tenho minha esposa que se chama Richelle, tenho um filho chamado Rian, filho chamado Pedro, 2 meninos, e é uma grande honra em estar hoje aqui na presença de Deus, pois eu andei por caminhos tortos, errados, pequei contra Deus, contra a minha família. Fui um jovem muito arteiro, muito teimoso, onde alguns vizinhos até falavam que eu não passaria dos 16 anos de idade, devido à minha desobediência, desrespeito com meu pai e minha mãe, desrespeito com os vizinhos. Mas, da mesma forma que me amaldiçoavam também, falando que eu não duraria até os 16 anos, realmente com 16 anos eu fui chamado por Jesus Cristo numa esquina. Jesus Cristo me livrou da morte, na hora, no momento do ato que eu seria morto, seria executado. Tinha um assassino no meu bairro e esse cara, numa certa noite, se deparou de frente. Eu me deparei de frente com ele. E de frente para ele eu fechei meus olhos, lembrei daquele Deus da televisão, lembrei daquele Deus que era pregado, que era ministrado e eu debochava. Eu fechei meus olhos e eu falei: Senhor, eu vou te servir. E quando eu abri os olhos eu vi o homem correndo, né? Antes disso, quando eu fechei os olhos e eu clamei: Senhor, eu vou te servir, porque eu lembrei daquele Deus. Vi um clarão e esse rapaz desceu a rua correndo. Procurei, senti a dor no meio do meu peito, procurei a marca do tiro, não encontrava a marca, não encontrava furo de tiro. E aquilo foi uma experiência inesquecível para mim. Eu jamais vou esquecer isso que aconteceu, nunca vou esquecer. Não tem a possibilidade de eu esquecer dessa noite. E eu tinha 16 para 17 anos já nessa época, em 2006 para 2007, isso. E naquele exato momento eu procurava a marca do tiro e eu não achava furo algum. Entrei para dentro de casa, minha falecida avó Mercedes estava morando com a minha mãe. Contei para ela a história, contei em detalhes, né? E ela falou: não sei te explicar o que aconteceu, meu filho, fala com a tua mãe. Chamei minha mãe Ivani, contei para ela, expliquei para ela. Ela não soube me explicar o que tinha acontecido, mas a minha mãe me deu uma Bíblia. E no outro dia eu fui na igreja. O primeiro pedido que eu fiz para Deus na igreja foi que devolvesse a minha namorada, que eu queria casar e ter filhos com ela. E a minha namorada, hoje é minha esposa, graças a Deus, eu fui atendido já no primeiro pedido que eu fiz a Deus. Nem sabia orar, não sabia nada, simplesmente Pai, por favor, eu quero que devolva a minha namorada, que eu quero casar e ter filhos com ela. No mesmo dia à noite, a Richelle entrou na minha casa e a gente se reconciliou, a gente começou a namorar, né? Nós casamos depois, mais à frente. E essa é a minha história, um resumo da minha história. Tem muito detalhe nesse resumo que eu dei. Mas o foco aqui não é eu. O foco é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nesse primeiro vídeo aqui do canal, trazendo uma palavra, trazendo a mensagem de Deus, dando o meu testemunho, eu só tenho uma forma de começar esse chamado meu, né? Não tem mais como eu fugir do meu chamado. Eu congreguei em várias igrejas, tive várias experiências boas, também negativas, mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Porque quando tu é um novo convertido, tudo é novo, tu ganha muito de Deus, assim. Vou dar
vou falar de uma forma mais... tu ganha na mamadeira, o leitinho de Deus na mamadeira, sabe? Tu é tratado como bebezinho. Mas chega um ponto do teu crescimento espiritual com Jesus Cristo que já não é mais desta forma. Tu tem que buscar conhecimento, tem que buscar aprender, pedir discernimento em oração, pedir falar com o Pai, pedir orientação, né? Pedir que o Espírito Santo conduza. E isso aqui que eu estou fazendo nesse canal agora é algo que há muito tempo já era para mim ter feito. E eu não vou mentir, eu peço perdão a Deus, peço perdão de verdade, porque eu me sinto um Jonas. Jonas, para quem não conhece a história de Jonas, Jonas recebeu um chamado, recebeu o profeta Jonas. Ele foi enviado por Deus para pregar para uma cidade, para ministrar a palavra numa cidade chamada Nínive. E ele foi extremamente teimoso. É aquela história da baleia, vocês devem de lembrar para quem não tem conhecimento, mas provavelmente já ouviu falar dessa história, né, de um homem que foi engolido por um grande peixe, né? E Jonas tentou de tudo quanto é jeito fugir de Deus, se esconder de Deus, não adiantou. Então essa história de Jonas também, eu depois do meu chamado, eu sabia o tamanho desse chamado. Eu já sentia que era uma grande responsabilidade. E eu fugi disso, assim como Jonas fugiu, porque Jonas ganhou uma grande responsabilidade de pregar para uma cidade, né, de pregar para uma cidade inteirinha. E Deus falou, todos vão se converter. E Jonas sabia, tinha convicção que todos iriam se converter. Porque a palavra de Deus, se Deus mandou, acontece. Se Deus falou, tudo se faz. Porque Deus é Deus. Ele falou, tá falado. Vai concretizar. E Jonas tentou fugir. E da mesma forma eu também tentei fugir. De várias formas. Recebia a bênção, pegava a bênção e saía correndo. Me sinto realmente frustrado por isso. E hoje eu sinto que não posso mais. Eu não posso mais fugir da palavra do Senhor. Eu não posso mais fugir do chamado dele para minha vida. Não posso. Não existe, nunca vai existir um momento propício, um momento bom para fazer. Nunca vai existir isso. Nunca. Deus é ação. Deus é ação. Nós temos que pôr em ação, em prática, aquilo que Deus nos chamou. Não adianta receber um talento de Deus e enterrar ele. Não tem como. Não tem como. Se tu tem um talento, se tu tem um chamado, não tem como se esconder. E assim aconteceu comigo. Não tentei me esconder em caverna, tentei me entregar à baleia para entrar no bucho dela, fugindo de Deus. Mas não adianta. Não adiantou. Deus teve misericórdia na minha vida, porque tem um propósito, tem um chamado. E eu vou ter que concretizar através do Espírito Santo, me dando sabedoria, me dando conhecimento, me dando discernimento do momento propício a todas as coisas. Então, eu vou começar lendo o livro de Mateus, capítulo 21. Primeira palavra que eu vou ler aqui, então, para nós. Eu vou ler do capítulo 21. Capítulo Mateus 21, versículo 1. Eu vou ler toda a passagem, tá? Quando se aproximaram Jesus e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vós. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou.
Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Baruch Hashem Beshem Adonai. Bendito o que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada perguntando: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Continuando aqui, 12. Jesus entrou no templo. Olha só, quando Jesus entrou em Jerusalém, eu vou falar aqui um pouquinho em contexto, né? Jesus entrou, foi a primeira entrada de Jesus em Jerusalém como o rei dos judeus. Então ele entrou da forma mais humilde possível. E hoje é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero dar início a esse meu canal da forma mais humilde possível. Porque uma ovelha se tornou um leão. Isso aqui simboliza Jesus Cristo, a tribo de Judá. O leão, para mim, simboliza Cristo, a força de Cristo. Então, Jesus entrou no templo. O primeiro ato de Jesus, como o rei dos judeus. Jesus entrou no templo expulsando todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas e os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, o primeiro ato de Jesus, ele foi enfático, ele foi direto no que estavam fazendo de errado. Ele foi quebrando, ele entrou quebrando tudo mesmo. Entendeu? Ele entrou quebrando tudo mesmo. E ainda chamou covil de ladrões e outros salteadores e outras versões diz. Mas o intuito principal é esse. Olha só. E os cegos e os mancos aproximando-se dele no templo, eles os curou. Mas quando os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei viram essas coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para a Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, senão folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se creres, vocês receberão. Continuando, eu quero chegar até o versículo 28, até o 27 e 28, tá? Jesus entrou no templo. Enquanto ensinava, aproximavam-se deles chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo e perguntavam: com que autoridade estás fazendo essas coisas? A quem deu a tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então, por que vocês creram nele? Mas disseram dos homens: temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta? Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Agora, a parábola que eu quero chegar, que é o final aqui desse meu primeiro vídeo. O que
a parábola dos 2 filhos. O que acham? Aqui já é no versículo 28. O que acham? Haviam 2 homens que tinham 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho, disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro que respondeu a eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas o publicano e as prostitutas creram. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Que João Batista ministrava a palavra pregando o arrependimento. Ministrava a palavra no próximo ao Rio Jordão, na frente do Rio Jordão, pregava o arrependimento, preparando o caminho para Jesus, preparando o caminho do Senhor. E ele ministrava o arrependimento dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Venham a mim e eu vos batizarei com água, mas o que vem após mim batizará vocês com o Espírito de Deus. E Cristo, que nesse momento aqui, ele foi, vamos dizer assim, nessas primeiras ações de Jesus Cristo, após entrando em Jerusalém, ele foi, dá pra se dizer, direto nas feridas, né? Chegando no templo, quebrando tudo mesmo, estava fazendo comércio dentro da casa do Pai, né? No Espírito, espero que vocês estão sendo aí agora, neste momento, tocados e vão entender plenamente no Espírito isso. Então Jesus, ele já iniciou em Jerusalém, já agindo direto na ferida mesmo, quebrando caixa, né? Botando para correr as pessoas que estavam fazendo comércio dentro do templo e botando o diabo para correr, curando os enfermos. Chegavam perto dele, eles eram curados. Jesus iniciou a obra fazendo o que é para fazer. O que nós hoje, como servos do Senhor, você aí que é chamado, você que é escolhido do Senhor, você que ainda não é convertido, que não se converteu, não entregou a vida para Jesus, eu digo-vos agora, entrega a sua vida para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos. É possível sim. Eu sou o pior dos pecadores. Eu fui o pior dos pecadores. E Deus teve misericórdia de mim. Se Ele teve de mim, Ele tem de você. Pode ter certeza disso. Creia no perdão, creia na mudança. Creia. Cristo quer te dar o melhor dessa terra, que é a salvação. Não tem coisa melhor do que a salvação, do que a tua alma ser retirada do Hades, do inferno, e te dar uma nova vida, uma nova esperança, aqui na terra como no céu. Uma vida eterna, te tirar da maldição da morte, do salário do pecado que é a morte, de te arrancar da morte e te dar vida. É isso que Jesus veio fazer na terra. Resgatar a alma perdida, a alma humana perdida, resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que crê nele. Então, não tinha outra forma de eu começar um vídeo no YouTube, um canal no YouTube, que não fosse direto nesse ponto, no chamado de Jesus para a nossa vida, a ser um servo, a ser um filho, a ser um irmão, a ser um amigo, a chamar o perdido, a ministrar a palavra de Jesus, trazer luz para quem está na escuridão, trazer um propósito de vida. Jesus, ele dá propósito de vida. Ele te entrega algo que vai além do que você pode só imaginar agora, nesse momento, vendo esse vídeo.
Ele quer te dar muito mais do que você imagina. E não estou falando aqui em coisas materiais, não, é no espiritual. Quer te dar entendimento, quer te dar sabedoria, quer te dar salvação. Na vida material aqui, você vai ter a consequência de quem você é com Cristo. São questões diferentes. De tu buscar coisas materiais e ter a Cristo. Não, é tu ter a Cristo e as coisas materiais te acompanham, conforme a sua necessidade. Jesus falou para nós não se preocupar com que, para nós olhar as aves do céu. Elas não se preocupam com o que hão de vestir, de beber, de comer. E o Pai Celeste vos alimenta. Então é assim. Então, Jesus é o caminho. Assim como João Batista ministrava, arrependei-vos. Jesus disse aqui nessa passagem que não creram em João Batista. Não creram em João Batista. Não acreditaram em João Batista. Mas as prostitutas e os publicanos creram. Quem destes entrarão no reino dos céus? Os que falaram que iam trabalhar e não foram, trabalhar na vinha? Ou os que falaram que não iam, mas foram? Eu também me identifico com essa passagem. Me identifico, porque eu já tinha falado que tinha ido trabalhar na vinha e não tinha ido. Mas Cristo, Ele é misericordioso. Ele perdoa. Ele perdoa. Hoje eu digo a vocês que estão me assistindo, não para minha honra, mas para a honra de Deus, porque eu sou pequenino no reino. Mas o Pai é grande demais. Ele é misericordioso. Ele teve misericórdia de mim, Ele tem de você, Ele tem de todos nós. Hoje eu estou aqui, falando da palavra dEle, dando meu testemunho. Perdi muito tempo, de verdade, perdi tempo, mas eu creio fielmente que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Então, se eu estou aqui hoje, porque era para mim estar aqui hoje. Todo o meu processo de fugir de Deus, todo o processo de correr de Deus, todas as minhas quedas, as minhas falhas, tudo foi uma preparação de Deus para mim estar aqui hoje falando com vocês. Então, gratidão a Deus, gratidão a você que está assistindo esse vídeo. Deus guarde a sua vida. E você que ainda não aceitou a Cristo, aceite a Jesus Cristo na sua vida. Aceite, é o melhor caminho que você possa trilhar aqui nessa terra. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Hoje eu estou aqui. Estou aqui, fugi da vinha do Senhor, fugi de trabalhar na vinha dele. Até menti que ia trabalhar na vinha dele e não fui. Mas hoje estou trabalhando na vinha dele. E Deus, Jesus Cristo de Nazaré, vos chama também para trabalhar na vinha. Ele está chamando você também. Você que aí que fugiu, que está fugindo, que está se escondendo, pare. Pare de fugir. Pare. É chegada a tua hora. Abra o seu coração. Abra o seu coração e entenda que esse processo que você estava vivendo acabou. Acabou. Agora é uma nova etapa. O mundo está sedento. Porto Alegre está sedento. O Rio Grande do Sul está sedento. O Brasil está sedento do verdadeiro evangelho. As pessoas estão sedentas por Deus. E muitas coisas estão acontecendo no mundo. Os sinais de Cristo estão acontecendo.
todos os sinais, tudo que Cristo falou em Mateus capítulo 24, estão acontecendo. No próprio nível e na própria proporção que Cristo falou que iria acontecer. Está acontecendo. Então se entregue, meu amado. Se entregue para o seu chamado. Se entregue. Se entregue. Abra o seu coração e Jesus vai entrar com tudo. Ele vai te ensinar, ele vai te capacitar. Ivan, mas eu não sei falar direito, Ivan, não sei orar. Não interessa que você não saiba. Deus chamou Amós, o profeta Amós. O profeta Amós não sabia nem falar direito. O profeta Amós ele plantava figo e cuidava de gado. Vivia no mato, não sabia nada. Deus levantou o profeta Amós e foi um grande profeta. Fez a obra de Deus. Deus levantou o profeta Amós, que era uma pessoa sem capacidade alguma também. Ele levantou eu também não sabia nem falar direito. Com nível de instrução baixo. Mas ele que capacita, a obra é dele, a obra não é minha, a obra não é tua, a obra é do Pai Celestial, Yahweh dos exércitos. A obra é dele, não é minha, não é tua, é do Senhor, é do nosso Senhor. Simplesmente se entregue a Ele e tudo Ele fará, desde a capacitação. Você vai entender o seu chamado. Existem diversos chamados para diversas funções dentro do ministério de Deus. E Ele está te chamando. Ele está te chamando. Provavelmente você já conhece alguém, conhece uma igreja, tem um parente que vai numa igreja, converse com esse teu amigo, me chame aqui. Eu marco uma visita, eu vou aí visitar você. Amém? Eu vou acompanhar você. Basta você querer. Se entregue para Ele. Se entregue para Ele. Arrependa-se dos seus pecados. E Ele vai te perdoar. Eu vou orar com você agora nesse momento. Feche os olhos onde você está. Se for possível, né? Pai querido, Pai amado, Santo Deus. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Pai, por preparar a minha vida para este exato momento, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo em minha vida, Pai. Obrigado, Pai, pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, Pai. Pai querido, Pai amado, Deus eterno. Tudo que o Senhor fez na minha vida, Pai, todas as bênçãos que o Senhor vem me dando até hoje, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor derrame, Pai, na vida dessa pessoa que está olhando esse vídeo agora, Pai. Derrama, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que o Senhor me concedeu, Pai. Derrama esta pessoa também, Pai. Pai, que essa pessoa agora, neste momento, Pai, abra o coração a Ti, Pai. E o Senhor entre nessa vida, Pai. Cumpra todas as suas promessas na vida dele, Pai. E dela, Pai. Entre, Pai, com providência, Paizinho. Com teu amor, com a tua graça, com a tua sabedoria nessa vida, Pai. Muda o interior dela, muda o íntimo dela, Pai. Que seja uma transformação, Pai, de dentro para fora, Pai. Uma transformação que vá no íntimo da sua alma, Pai. Que identifique todos os pecados, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho. Toca nela, Pai, amolecendo ela no mais íntimo da sua alma, Pai. Toque nessa pessoa agora, Pai. Mostrando seus erros, seus pecados, Pai. Que ela se arrependa, Pai, e não cometa mais, Pai. Que ela se arrependa, Pai. E peça perdão, Pai, aos seus pecados, Paizinho. Assim como o Senhor me perdoou, Pai, eu creio que o Senhor vai perdoar ela, Pai, agora neste momento, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua autoridade. Oh, Yeshua. Aleluia, aleluia.
Toca, Pai, toca nessa alma agora, neste momento, Senhor. Toca, Pai, na vida dela, Pai. Aleluia, 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 Pai. Toca, Pai. Toca com teu amor, com a tua autoridade, com o teu poder, Pai. Toca na vida dela, Pai. Mudando, Pai. Fazendo a mudança necessária nesta alma, Pai. E dando a ela a salvação, Paizinho. Dando a ela tudo aquilo, Pai. Tudo aquilo que vem do teu santo trono, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho. Seja feita a sua vontade na vida desta pessoa que está olhando agora esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida dela, Pai. Eu profetizo na vida dela. Bênçãos sem medidas, Pai. Bênçãos que vêm do teu santo trono, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, meus amados, por essa oportunidade. 30 minutos de vídeo. Espero que seja impactante na sua vida. Agradeço por estar até agora assistindo. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe você e a sua família. Creia em Cristo e tudo se fará novo na sua vida. Glória a Deus.